Mateus capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 17. Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você quem vem a mim. Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. A gente tem falado para os irmãos sobre algumas disciplinas da vida cristã, alguns elementos, algumas partes da vida cristã que são muito importantes. Nós temos batido na tecla recorrentemente sobre a necessidade de salvação, de que você entenda, reconheça Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador. Quem vai morar no céu? Apenas aqueles que nesta terra creram, depositaram em Jesus toda a sua fé, toda a sua confiança, toda a sua esperança e o receberam como seu único Senhor e Salvador. A Bíblia diz que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, é o único mediador, mas também é o único caminho. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós temos falado também fartamente sobre a necessidade de congregar, de comunhão, de unidade. Esse foi um tema muito caro para nós. Durante todo esse ano de 2023, falamos sobre viver em unidade, foi tema do nosso retiro, de muitas mensagens. Então, isso aqui ninguém tem dúvida, que é muito relevante, é muito importante. Mas tem momentos da vida cristã que são momentos únicos, que são momentos irrepetíveis. Um deles, a salvação é um, mas também tem um batismo. Hoje eu estava dando aula para a turminha do batismo, turma linda, muito animada, muito convicta, cheia de esperança, cheia de alegria, cheia de fé, estão empolgados. E a gente falava sobre a necessidade do batismo, o significado, qual é a nossa missão como cristãos aqui nessa terra. Foi um momento maravilhoso. E aí falamos sobre o que significa o batismo. Vocês vão poder testemunhar aqui, na profissão de fé, quanto que eles estão afiados, quanto que eles estão convictos sobre todos esses elementos. E aí eles aprenderam, por exemplo, que o batismo é uma ordenança. Quando somos batizados, estamos cumprindo uma ordem do Senhor Jesus Cristo para nós, para a nossa vida. Ele deu uma ordem. E esse texto que nós vimos aqui, que nós lemos, ele é muito simbólico para nós, porque fala sobre o batismo de Jesus. Gente, se tinha alguém perfeito, puro, santo, completo, era Jesus. E ele não abriu mão de ser batizado. Em tudo Jesus foi exemplo para nós, inclusive no batismo. Então, aquilo deu um curto-circuito na cabeça de João Batista, que foi quem o batizou. Quando Jesus chega para ser batizado, João Batista bota os pés para trás e diz assim: como assim? Eu que preciso do Senhor, eu que preciso de ti, tu vens a mim, eu preciso do Senhor, e o Senhor que vem a mim, tá certo? Então, é típico da raça humana, é típico de nós. A gente filosofa muito, a gente bota muito empecilho, a gente que vai botando barreiras, dificuldades para algo que é tão simples, é tão poderoso, é tão forte, é lindo, é bíblico, mas é simples. Você lê, por exemplo, em Atos capítulo 4, o encontro de Filipe e o eunuco, que era um oficial etíope. Então, o oficial etíope, ele estava lendo trechos do Antigo Testamento, especificamente Isaías, e os seus olhos começaram a se abrir sobre Jesus. Deus então move o coração de Filipe para se aproximar do oficial etíope. Quando se aproxima, pergunta assim: você entende o que está lendo? E ele diz: como é que eu vou entender se ninguém não me explicar? Então ele começa a explicar a palavra de Deus, e ele explica que aquela linguagem usada por Isaías estava apontando para Cristo. E ele, na sua explicação bíblica, no seu discipulado, deixa claro a necessidade de que o homem de Deus, a mulher de Deus, quando crê, quando recebe a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, seja batizado. Então eles estavam ali naquela região que hoje seria o equivalente, mais ou menos, acredite se quiser, mas não tem por que duvidar, faixa de Gaza, perto do mar Mediterrâneo, era a água do batismo do oficial etíope. Ele diz assim: aqui tem água, tem um homem que crê, o que impede de eu ser batizado?
Aí qual é a resposta de Felipe? Nada, se você crê de todo o seu coração. É algo extremamente simples. A gente que vai complexificando. Então, veja, quando Jesus chega para ser batizado, João Batista que bota a dificuldade. Diz assim, como assim? Eu preciso de ti e tu vens a mim. Aí Jesus fala, é necessário que seja assim, para se cumprir a Escritura, se cumprir a vontade de Deus, o propósito do Senhor. Então ele aceita que aquele momento sublime aconteça. Gente, se Jesus não abriu mão de passar pelo batismo, cumpriu esse protocolo do céu, esse processo de Deus para nós, por que a gente abre mão? Por que nós não nos empolgamos e ficamos felizes com o batismo? Se você não foi batizado ainda, por que você não está sonhando com isso ainda? O batismo, ele é simbólico, mas ele é muito importante para a vida do cristão, para a vida da cristã. Por quê? Na linguagem da antropologia missionária e sociologia missionária, eles falariam assim, o batismo é um tipo de rito de passagem. Quais são os ritos de passagens da sociedade? Por exemplo, a festa bonita de uma debutante, de uma moça de 15 anos, é um tipo de rito de passagem, de quem está saindo da infância, entrando para uma vida adulta, adolescência, virando a mocinha, é um rito de passagem, é uma transição. E o batismo, ele nos mostra que também há uma transição, que a gente precisa cumprir aqui na terra. No caso de Jesus, qual transição ele precisaria cumprir? Nenhuma, ele era completo, falamos, mas em tudo ele quis ser exemplo para nós. Mas é um acordo, é muito combinado e acordado e muito pacífico, de que a partir do momento em que Jesus é batizado, ele aperta o play do seu ministério. O seu ministério começa, efetivamente, a partir do momento do seu batismo, o ministério público. A partir dali você começa a ver, e está descrito em Mateus, Marcos, Lucas e João, está descrito como que o ministério de Jesus começa. Então o batismo, ele marca aquele momento importante. Dentro de uma igreja, na vida cristã, é mais ou menos o que acontece também. No momento em que você é batizado, por exemplo, numa igreja batista, naquele momento você se torna um membro, de fato e de direito, de uma igreja. Então você pode receber cargos, funções, você pode exercitar os seus dons, você pode servir de maneira muito mais integral, muito mais completa, e é uma bênção. E também, o batismo, ele é um testemunho público. Ele é um testemunho, e vocês vão ver, as crianças vão falar aqui, os adolescentes vão falar sobre isso aqui para vocês. É um testemunho público, é uma demonstração externa de algo que aconteceu internamente. Você está publicizando, você está tornando evidente, notório, algo que aconteceu dentro do seu coração. Você está demonstrando ali a nova vida que você tem em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas tem igreja que não batiza como vocês batizam na igreja evangélica. Não é assim toda igreja evangélica. Tem igreja evangélica, por exemplo, que a gente respeita muito, mas que não concorda com o batismo deles, porque eles batizam, por exemplo, por aspersão. Aspersão é como se fosse salpicar, aspergir. E tem também um batismo por efusão. Efusão é um tipo de derramamento de líquido, você derrama líquido. Então tem igreja muito famosa, respeitada no Brasil, que batiza por aspersão, por efusão. Nós não temos nada a ver com isso, porque o batismo para nós é muito caro, tá? Tem nosso nome e em nossa gênese. Nós temos mais de 500 anos de história no mundo, né? 400 anos de história no mundo. E a nossa gênese, com Thomas Helwys e John Smith, está relacionada a isso. Quando eles começam a se afastar dos separatistas ingleses, que eram igrejas que administravam batismo por aspersão e imersão, e diziam assim, a gente não crê nisso, porque esse batismo aqui ele não está representando aquilo que nós cremos. Então ali você tem o primeiro batismo por imersão desses homens de Deus, e isso vem nos acompanhando até aqui. Por que para nós o batismo tem que ser por imersão? Nós cremos que até os termos gregos, no Novo Testamento, o baptismo significa a ideia de mergulho. Você mergulha, e você lê comigo aqui o texto, por favor, acompanha, e fala que Jesus, depois de batizado, Jesus logo saiu da água. Gente, a expressão é repetida em Mateus, Marcos, Lucas e João. Como é que a pessoa sai de uma cuia de água? Não tem como. Ela saiu de dentro de um rio, ele saiu dentro do Rio Jordão, ali ele foi batizado. E qual era a lógica de ir para o Rio Jordão para receber um batismo por asfusão, por aspersão? Então, esse é o batismo que nós cremos que é o batismo bíblico, porque ele tem todo um sentido por trás. No momento em que a gente tira esse telão e você vai ver as pessoas descendo as águas batismais, né? A gente cantava antigamente, as águas do Jordão desceu, né? Aí você mergulha a pessoa, naquele momento você a imerge, você a mergulha
depois você a emerge, você a issa, a alavanca, você a levanta. Quando você a mergulha, a emerge, aquilo simboliza a morte para o velho homem, para a velha natureza. Quando você a emerge, quando você a levanta, aquilo simboliza a ressurreição para uma nova vida com Cristo. Que testemunho lindo. Eu confesso para vocês, vou ser sincero, que para mim é um dos momentos mais lindos do ministério pastoral. Já aconteceu várias vezes de, junto com as águas batismais, descerem também minhas lágrimas, emocionado por presenciar, ser testemunho ocular e também fazer parte daquilo que está acontecendo na vida daqueles homens e mulheres de Deus. É muito marcante. O batismo não salva ninguém. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, a condição para a salvação é a fé, é crer. Uma pessoa que está, por exemplo, moribunda, em estágio terminal, no leito de morte, mas está lúcida, às vezes ela não tem a chance de se converter e ser batizada, como foi, por exemplo, com um dos ladrões ao lado de Jesus na cruz. Ele vai então sucumbir ali na cruz, ele vai morrer, e ele crê em Jesus, fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele então morre, sem ter tempo de ser batizado. Então, batismo não é a condição primordial para a salvação, nem elemento nenhum para a salvação, mas é necessário porque é um cumprimento de uma ordenança, de uma ordem, de um mandamento do Senhor para nós. Então, eu quero te encorajar a ser batizado. Você está frequentando a igreja, tem participado, mas não foi batizado ainda, eu quero te encorajar a conhecer um pouco mais, entrar em uma das classes de batismo, passar pelo batismo, porque isso é muito importante. Pastor, e se eu não batizar, eu serei pagão? Isso aí eu não sei lhe dizer, porque não é a nossa tradição de fé. Eu sei que é um mandamento do Senhor, e quando nós descumprimos os mandamentos do Senhor, a gente está pecando, porque Deus mandou a gente fazer algo que a gente não está fazendo. Então é importante que eu venha trazer para vocês esse esclarecimento. O batismo, ele é mais importante do que nós imaginamos. Quando você faz um apanhado desde o Antigo Testamento, você vai ver que coisa linda. Desde o Levíticos, desde as leis cerimoniais, Deus deu para o seu povo separado, o seu povo eleito, o povo, a nação de Israel, Deus deu para eles uma compreensão muito avançada sobre coisa que só depois de muitos anos se descobriu. Por exemplo, o valor da água para a purificação. O mundo ocidental e até a Europa, né? Nós temos aí primeiro mundo, veio descobrir o valor de água para asseio, para a saúde, para a purificação depois de muito tempo. Mas a Bíblia já fala isso há milhares de anos, sobre o valor da água para a purificação. Eu creio que nada é por acaso. Então você tem muitas figuras no Antigo Testamento que elas são pré-figurações, quer dizer, elas estão simbolizando algo que viria no futuro. Então, desde leis cerimoniais que você tinha no Antigo Testamento, você já tem um apontamento para aquilo que viria no Novo Testamento, a partir de Cristo, e que seria válido também para nós até os dias de hoje. Então, nós cremos no batismo como cumprimento da ordenança de Jesus. Não porque o batismo nos purifica. Pastor, o que vocês botam na água? Fale a verdade. Bota Vênus, bota que boa. Nada disso, gente. O que purifica é o sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como escarlate, ou seja, muito vermelho, a Bíblia diz que Deus os tornaria mais brancos do que a neve, porque Deus tem poder, por meio do sangue de Jesus Cristo, de nos limpar de todo pecado, imundície e iniquidade. Por meio do sangue de Cristo Jesus, do sacrifício dele na cruz do Calvário, Deus tira toda a mancha do pecado, toda nódoa, todo encardido. Deus nos limpa. Então ele nos batiza com água. Tá certo? Exatamente para simbolizar aquilo que aconteceu em nosso coração. Pastor, tem denominação evangélica muito conhecida no Brasil, que eles não batizam igual vocês batizam, mas eles batizam criança, também não concordamos, porque nós cremos que o batismo, ele tem que ser na fase da consciência. Então a gente geralmente tem batizado 11 anos, 12 anos, que a pessoa testemunha da sua fé, ela dá evidências da sua conversão. Um bebê não tem condições de saber sobre isso. Então tem denominação que a gente respeita muito e caminha junto, mas, por exemplo, igrejas de tradição reformada, que eles creem no aliancismo, que a gente não crê. O aliancismo é um tipo de, como se fosse aliança federal, também tem parte da teologia que chama assim, que eles tentam fazer uma comparação, uma conexão entre o que acontecia com o judeu na circuncisão, que era circuncidado ao 8º dia, e aí você vai fazer com o bebezinho. Gente, isso dá um malabarismo tão grande. E que para você defender, que eu já vi crente batista defendendo, não sei como,
você tem que abandonar a convicção de batismo que nós temos, que é o batismo por imersão. Para nós não faz sentido, porque nós não cremos que Deus tem neto, Deus só tem filho. Então cada um tem que ter a sua experiência com Cristo. Eu posso ser o homem mais piedoso dessa terra, mas as minhas filhas precisam ter uma experiência com Cristo Jesus, porque a salvação não vem por tabela, ela não vem por ancestralidade. Isso que deu um nó na cabeça dos judeus, porque até então eles eram povo de Deus, independentemente de quem nascesse, era povo de Deus, mas chega um momento que Deus bota um ponto final e aquilo acabou. Então ele fala, por exemplo, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto, pois, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não é mais pelo critério de consanguíneo, mas é pelo critério da fé. Não é pela questão da carne, do nome, do sobrenome, não tem nada a ver com isso mais. Por isso que em muitos momentos, judeus, quando Jesus dizia assim, vocês estão chamando Abraão de pai, mas eu quero dizer que Abraão, um dia, pela fé, ele me viu, e ele ficou feliz, ele viu o meu dia e se alegrou. Ele disse, como assim esse camarada está fazendo uma obscenidade dessa espiritual? O que ele está falando é um sacrilégio. Pegaram em pedras para atirar em Jesus. Por quê? Porque foi difícil entender que não era mais por ser judeu, mas era por ser a nova Israel de Deus. A nova Israel de Deus pode ser composta por gentios, pode ser composta por homens, por mulheres, por escravos, por livres, por donos de escravos, por livres, por qualquer pessoa. Todos aqueles que creem. O critério para a salvação é crer. É isso que diz Efésios, capítulo 2. Pela graça, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês. É um dom. Dom no grego, o sentido é de presente. É um dom, é um presente dado por Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é porque você é bom, não é porque você é generoso, mas é porque você foi salvo pela graça. Já se falou que a única contribuição que demos para a nossa salvação foi o nosso pecado. A gente entrou com pecado. Nós não fizemos nada, Jesus Cristo fez tudo, nós apenas cremos. Não tem nada a ver conosco, não é sobre nós, é sobre Cristo Jesus e o sacrifício dele na cruz do Calvário. Então, olha que coisa linda, né? A gente está dando uma aula aqui sobre batismo. Mas o batismo ele é muito importante porque ele representa a nossa fé. E ele publiciza, ele publica para todo mundo. Estou feliz demais que Bárbara vai ser batizada e está muito convicta, é um testemunho que vale a pena vocês ouvirem. É uma aluna da Milka e ela falou assim, já convidei meu pai, já convidei minha mãe e convidei todos os meus colegas para que eles venham assistir. Foi lindo quando Laiane foi batizada também, né, Laiane? E trouxe aquele mundaréu de gente, uma família linda para poder assistir, prestigiar o batismo, demonstração da fé. Falando para todo mundo, sem esconder para ninguém, está aqui, olha o que Jesus Cristo fez por mim. A gente só não vai batizar no veredinho, que a gente não sabe qual é a qualidade da água, mas assim, vai ser batizado aqui publicamente, e todo mundo vai poder assistir na transmissão, e vai ficar a gravação, e eu quero te encorajar a ser batizado em nome de Jesus Cristo, porque é testemunho da fé, e é um tipo de transição. Você vai sentir o peso da responsabilidade de dizer assim, olha, eu estou deixando claro para todo mundo que eu faço parte dessa família espiritual, que eu faço parte dessa igreja, que eu faço parte desse corpo. Ei, eu não estou inútil na terra não tem dom de ser crente bancário. O crente bancário é o crente do banco, os pastores antigos brincavam. Não tem dom para isso, gente. Todos nós, quando fomos salvos por Jesus, no dia da nossa salvação, a gente foi batizado com o Espírito Santo, foi o primeiro batismo que recebemos. O batismo com o Espírito Santo é o Espírito Santo vir morar em nós, ele veio morar em nós. E quando ele veio morar em nós, ele nos deu dons. Então tem dom que Deus nos dá instantaneamente quando a gente converte. Outros ele pode ir dando paulatinamente, com o passar do tempo. Ninguém tem todos os dons, nenhum crente tem todos os dons. Mas é possível que um crente, um convertido, tenha mais de um dom, 2, 3 dons, por exemplo. E os dons são dados pela vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus dá a cada um conforme Ele quer. E os dons são dados de maneira primordial para a edificação da igreja. Então, se você tem um dom e você não exercita, você está desfalcando o time de Deus, de uma igreja. Por quê? Porque o teu dom é muito importante, ele é muito necessário para edificar a igreja. Às vezes tem área na igreja
que está desfalcada. Aí você tem gente que tem um outro dom, tem uma outra vocação, um outro chamado, mas está tendo que atuar em 2, 3 áreas, 4 áreas diferentes. Por quê? Porque crentes com os dons específicos estão de braços cruzados. Então, que coisa linda, né? Você saber que você recebe a Cristo como teu Senhor e Salvador, Ele te perdoa dos teus pecados, Ele lava a tua alma, o Espírito Santo vem morar em você, você é batizado com o Espírito Santo, quer dizer, ele vem morar no seu coração, você é selado com o Espírito Santo, ele bota um selo em você, não é como esse selo que você bota, e se você for com a unha, você consegue tirar, era aqueles selos que você pegava a textura mesmo do material, aquele selo que ficava incorporado. Para você arrancar o selo, você tinha que arrancar tudo. Então, para arrancar o Espírito Santo de nós, tem que arrancar tudo, porque ele já está em nós, ele não é um objeto dentro de nós, a nossa própria essência, já é uma essência espiritual, nós pertencemos a Deus. Então, também como batista, nós não cremos no cair da graça, a gente não crê na perda da salvação, porque não depende de nós, depende de Cristo. Só que a salvação nos faz diferentes. Sem Cristo, nós estávamos mortos em delitos e pecados. O que o morto sabe e quer? Nada, ele não tem querer. Um homem sem Cristo, uma mulher sem Cristo não tem querer, vai pelo fluxo da vida desse mundo. Agora, quando você tem a Cristo, você continua a pecar, sim. Só que felizmente você peca, mas já não peca da mesma forma, porque o pecado já não é um hábito, já não é um cotidiano. O hábito, ele é um acidente de percurso, ele acontece de maneira episódica, e quando acontece, você se entristece, seu coração fica apertado, você chora, você lamenta. Por quê? Porque você sabe que não foi projetado por Deus para viver aquela vida tão miserável de pecado. Isso tudo é para nos dar uma noção, de que todas as coisas estão encadeadas e concatenadas dentro do grande projeto do Senhor. Às vezes você já converteu, mas travou, parou o processo, não quer ser batizado, não quero assumir compromisso, estou trabalhando muito. Ô gente, quem é que é vagabundo nessa terra? Todo mundo trabalha, todo mundo tem 1000 coisas para fazer. Você já pensou se todo crente de igreja dissesse, eu não posso, pastor, não conte comigo, porque eu estou muito ocupado? Acabou, ninguém ia fazer nada. Todo mundo trabalha, gente, até quem é aposentado trabalha muito, todo mundo trabalha, todo mundo tem uma ocupação. Nós não podemos parar, até porque não sabemos quanto tempo nós teremos pela frente, quanto tempo nos resta. Eu que preciso ser batizado por você, você vem a mim. Mas Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a Escritura. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba. A poeira está demais aqui, né? Está em obra, tem que aguentar. Mas está acabando, viu? E vamos preparando para o mutirão da limpeza que vai ter aqui. Eu quero ver todo mundo atracado nessas janelas, limpando tudo aqui do chão ao teto. Tem muito problema, tenho muito problema com elementos alergênicos. Depois de batizado, Jesus saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz lhe dizia, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Que cena linda, que cena linda. Então Jesus foi batizado e o Espírito Santo desce. Olha, você tem a presença da Trindade no batismo, você tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é sublime. Então batismo é um momento solene, batismo é um momento marcante, e é um momento de confirmação. Irmãos, não foi um protocolo qualquer, não foi um ato qualquer, o próprio Deus, os céus, na plateia daquele momento tão sublime, e a voz que vem do céu dizendo assim, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Você já pensou uma cena dessa no seu batismo? Talvez seja inaudível para nós que estaremos aqui, mas com os ouvidos espirituais, você pode ter certeza que é a mesma voz de Deus falando quando a gente é batizado. Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Essa é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Porque é uma filha obediente, porque é um filho obediente. É um filho, é uma filha que está aqui para fazer a vontade do Papai do céu. Quero te encorajar a ser batizado, a reagir, a dizer assim, pastor, eu quero ser batizado. Pastor, eu quero entender como é que vai ser esse batismo. Eu estou sentindo saudade de batizar gente adulta aqui, homens, mulheres, homens de Deus, casais. Já pensou na mesma noite esse casal lindo ser batizado? Um casal, um marido às vezes que não é convertido, ser batizado, finalmente batizado, filhos, netos sendo batizados.
né? Então eu vou dar uma dica para vocês: no dia do batismo chega cedo, porque agora o espaço nosso aqui está limitado, lotou aqui, vai ter que botar um telão lá fora, alguma coisa assim, então todo mundo vai acostumar a chegar muito cedo aqui na igreja. Vai ser lindo, um testemunho lindo de fé, da presença do Senhor Jesus na nossa vida e de que estamos cumprindo o propósito do Senhor para a nossa vida. Uma das imagens mais lindas que eu já vi sobre batismo foi de um autor que faleceu recentemente, lá dos Estados Unidos, um dos melhores escritores que eu já li até hoje, chamado Tim Keller. Na verdade, o nome dele é Timothy Keller, mas chamam Tim Keller. E aí ele tem um livro sobre, que ele fala sobre nascimento. O título do livro é Nascimento, Casamento e Morte. Como encontrar Deus nos momentos mais significativos da vida. Gente, a parte que ele fala sobre o nascimento, aí ele faz uma conexão com o novo nascimento. Aí ele fala assim, ó, assim como a criança está no saco gestacional, onde está cheio de líquido amniótico, quando a bolsa estoura, aquela criança, ela sai daquele cubículo, ela está confinada na barriga da mãe, e ela nasce para um novo mundo, que é esse mundo que está aqui. E ele fez uma conexão que eu nunca tinha visto ninguém fazer. Ele fez a conexão da criança que está no saco gestacional da mãe com a pessoa que vai ser batizada. Naquele momento que você levanta do batismo, é como se estourasse o saco gestacional e você está nascendo para uma nova vida, para um novo mundo. Até então você estava ali, ó, sendo nutrido pelo cordão umbilical. Era aquele mundo. De repente você vem para um outro mundo. Você tem aquele facho de luz gigante. Os cirurgiões estão ali, o obstetra está ali, a pediatra está ali, o pai, a mãe, empolgados estão ali. Um novo mundo começa a partir daquele momento. E essa coisa linda acontece também no dia do nosso batismo. A gente levanta daquelas águas para uma nova vida com Cristo. Pastor, mas é uma ordenança, é algo simbólico. É simbólico, mas é significativo. A partir daquele momento, cada um que tem juízo deveria se levantar e dizer assim: eu começo uma nova caminhada com Cristo Jesus. Eu quero testemunhar da minha fé. Eu quero testemunhar da graça de Deus, de Jesus Cristo na minha vida. Eu quero ser uma bênção na vida dessa igreja. Eu te encorajo a pensar sobre isso. Se todos os crentes dessa igreja tivessem o nível de empenho, dedicação e fidelidade que você tem, essa igreja estaria muito bem ou poderia fechar as portas? A gente tem que pensar. A nossa vida, irmãos, tem que ser significativa. A Bíblia fala no Antigo Testamento sobre um rei chamado Jeorão. E o epitáfio dele está na Bíblia, né? A frase que resumia a sua vida, que talvez iria para a lápide da sua sepultura, está descrito na própria Bíblia. A Bíblia o descreve como o homem, o rei que partiu sem deixar de si saudade. Como é que você seria descrito se você, por exemplo, desaparecesse aqui da vida da PIB? Rapaz, cadê fulano? Olha, verdade, foi bom você falar, não estava nem notando. O fulano está com 8 meses que não pisa os pés aqui. Ah, mas a culpa é da igreja que não me notou. A culpa também é sua, que teve uma passagem insignificante. Não fedia nem cheirava. Vamos chamar de crente Covid? Não fede nem cheira. Passou de maneira imperceptível. Não, eu ajudei, eu lustrei o banco da igreja, eu sentava de domingo após domingo, domingo após domingo, eu lustrava o banco. Gente, isso não é nada. Não é crente espectador. A igreja ela não é monumento, ela é o movimento santo do povo de Deus. É de gente que foi salva por Jesus para uma vida dinâmica, de testemunho, de evangelização, de discipulado, de compartilhamento. As coisas mais gostosas dessa vida é ser crente, é pertencer a Jesus, pertencer a uma igreja, fazer parte. Você está dentro de uma igreja que, se algum dia, porventura, você tiver que sair, o pessoal vai chorar. Thalita nos comunicou que vai congregar numa igreja, lá em Ceilândia, e eu fui assistir o episódio final da série, lá na salinha infantil, uma das muitas áreas que ela atuou. Vocês tinham que ver, eu gravei o vídeo, vou tentar passar depois para vocês. As criancinhas chorando, e querendo soluçar, e todo mundo, e adultos chorando também, e eu disse, isso é muito bonito. Falei para ela, minha filha, as portas estão abertas para você sempre, você está entrando, está saindo pela porta da frente, Deus te abençoe, igreja é isso aqui, é gente que vai, é gente que vem, é gente que volta, faz parte da nossa jornada. Mas irmãos, façam de tudo, para que aonde vocês forem, vocês marquem a vida das pessoas, impacte a vida das pessoas.
Você tem dons lindos que foram dados por Deus. Pastor, eu não tinha ideia disso. Pois é, mas você está tendo conhecimento bíblico a partir desse momento. Por favor, se esforce, pesquise. Peça para Deus te dar discernimento. Eu, como pastor, posso te ajudar também a descobrir o dom que você tem. Pastor, eu tenho um dom de ser avaliador de culto. Esse dom não existe, isso é heresia. Eu pensei que poderia ser o meu dom ir para o culto e avaliar, para ver se ficou bom ou ficou ruim. Isso não existe, gente. Tem um monte de dom fictício, artificial, que não existe. Os dons bíblicos mesmo, lê a Bíblia. Nós temos 4 listas de dons. Tem Coríntios, tem Efésios, tem Romanos, tá certo? Atos também você tem uma leve menção. Mas Deus pode, inclusive, despertar dons novos para necessidades novas que a igreja está tendo, tá certo? Dons, talentos, habilidades, todos nós podemos ser úteis na casa, na causa, na obra, no reino do Senhor Jesus Cristo. Então essa palavra é uma palavra pastoral, de encorajamento a todos vocês, para que você tenha essa mesma experiência. Se Jesus se submeteu ao batismo, nós também precisamos nos submeter. É um mandamento claro do Senhor. A palavra de Jesus na grande comissão foi: vão pelo mundo inteiro, preguem o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Vão pelo mundo todo, preguem o evangelho, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus sabia o peso daquela palavra. Uma das últimas palavras ditas por Jesus aos discípulos, em tom de ordem: vão pelo mundo inteiro e façam discípulos de todas as nações e as batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo é maravilhoso. Já batizei em piscina, já batizei em rio, já batizei em riacho, todas as formas que você puder pensar. Batistério, aqui tranquilo, né? Tem um batistério. Um dia que a gente pode fazer um batismo, né? No período assim de calor, numa piscina específica, levar todo mundo, é muito bonito também. Batizar no rio é muito lindo também, mas eu quero te encorajar a ser batizado. Não, pastor, só quero ser batizado se eu for batizado lá em Israel. Aí também você está complicando tudo. Pode fazer, tem dinheiro, tem condições, tudo bem, mas não perca tempo. Não perca tempo, o batismo precisa acontecer. Então, quando a gente fazia capelania prisional lá na cidade de Americana, tinha um presídio de segurança máxima no Pará, perto de Belém, região metropolitana, na cidade chamada Americana. E ali, irmãos, pensa numa coisa interessante. Muitos presos se convertiam dentro da cadeia. E muitos deles eram batizados dentro da cadeia. A gente falava com o diretor penitenciário e ele liberava, levava a piscina plástica e ali as pessoas eram batizadas. Não pode parar. A gente fez batismo na Cristolândia, no aniversário de 11 anos da Cristolândia Águas Lindas. O pessoal também foi batizado. E é assim que Deus está trabalhando. Então eu quero te encorajar a não se acomodar, a reagir, tomar providências. Você crê em Jesus de todo o seu coração, já tem ouvido a palavra, você entende que Jesus é o único caminho para chegar até Deus, é o teu único Senhor e Salvador. Pastor, eu creio em tudo isso que o Senhor está falando. Eu creio na palavra de Deus. Eu oro, pastor, todo dia, eu leio a Bíblia. Eu quero ser um homem de Deus, quero ser uma mulher de Deus. Você precisa ser batizado. Você precisa ser batizado em nome de Jesus Cristo e ter uma vida cristã frutífera e abundante para a glória de Deus. Amém?